Pode parecer exagero, mas ser criança não é das tarefas mais simples, não. Até os 7 anos de idade, seu mundo é composto por uma complexa mistura de realidade e fantasia. O problema é que distinguir uma da outra pode significar um trabalho dos mais difíceis. É quando a criança dá de cara com pelo menos 2 grandes medos: o do abandono e de ser enganada. Isso sem falar de medos como do escuro e da própria escola. Qual o papel da psicologia e da religião para transformar tudo isso em emoções positivas? Para falar mais sobre as dificuldades da criança, está conosco a psicóloga Regina Elia. Ela vai ser entrevistada por Maria Júlia Paz e pelo padre Léo Pessini. Mas antes, acompanhe nossa reportagem. O terceiro milênio está começando. Do que você tinha medo quando era criança? Nós temos que pensar. Do meu pai. De cachorro. Do escuro. De cair do muro. De ficar sozinha. Quais as maiores dificuldades de uma criança, na sua opinião? Eu acho que hoje é a segurança, ela poder ter liberdade de sair, de poder brincar, ir a um parque. Hoje uma criança não tem isso. Ficar sem a mãe, né? Que é a mãe que trabalha fora, tem que trabalhar, né? E eu tinha muito medo que minha mãe sempre trabalhou fora. E eu sempre achava que ela ia me abandonar, que ia me deixar sozinha. Eu sonhava, tinha pesadelos às vezes. Mas ao mesmo tempo ela foi muito presente, mas sempre trabalhou fora. Então, acho que a dificuldade da criança é de estar junto com a mãe hoje em dia, né? Hoje, talvez a integração com a própria sociedade. Está muito difícil isso porque essas crianças estão vivendo um fator de violência muito grande. Por que as crianças normalmente não gostam de ir à escola? É falta de incentivo. É falta de amor à criança. A pessoa não tem paciência. Os adultos pensam só em ganhar dinheiro e não se liga que a criança precisa de ser incentivada. As coisas têm que ser mostradas com carinho, com flores, com amor. Criou um mito de que a escola não é um lugar bom, que a criança tenha prazer. Mas vejo que nos dias de hoje isso está mudando, tem mudado esse conceito bastante. Eu vejo pelos sobrinhos que eu tenho que não são de sentar, de ensinar, como na minha época, né? Que você tinha mais facilidade de aprender, você gostava mais. Não gostam de ir à escola, eu acredito que não exista isso, não. Eu acho que toda criança gostaria e deveria estar na escola. A criança quer brincar, quer fazer as coisas do jeito que gosta. Às vezes a escola parece uma obrigação, né? A nossa convidada é a psicóloga Regina Elia, que é formada na Universidade Católica de Santos, é especialista em desenvolvimento infantil e diretora da Escola Psicológica Regina Elia, aqui na cidade de São Paulo, que trabalha na formação dos pais, avós e educadores na orientação da educação infantil. Boa noite, Regina. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite. Obrigado por ter vindo, Regina. Então, hoje a gente vai revisitar um pouquinho a nossa criança interior, não é verdade? Mas ouvindo o povo aí, eu me perguntei o seguinte: ser criança não é ser uma alegria, é ser uma dificuldade, tanto medo que povoa o início da vida. E para acrescentar os medos que eles falaram, eu tenho medo de cachorro como criança, eu lembro disso. Mas eu tinha medo também de mortos, de passar na frente do cemitério, porque na minha casa e a escola havia um cemitério. E as histórias sobre fantasmas eram poderosíssimas. Por que tanta dificuldade assim, afinal? De onde vem tudo isso? É de uma mente infantil. Uma mente infantil. Podemos estar com esta idade e nos recordamos dos nossos medos. Veja, a questão do medo está sempre relacionada ao medo do abandono. Como é que surge esse medo do abandono na criança? Bom, assim que ela nasce, ela tem o corte do cordão umbilical. Ali determina a separação e ela vai tentar resgatar esse vínculo umbilical o resto da sua vida. Então, quando ela vem a desenvolver família, ter os seus próprios filhos, ela está, na verdade, tentando fazer a junção com o seu corte do cordão umbilical. Tá? Então, nós temos várias maneiras de estar orientando os pais em relação a como lidar, porque a criança que tem medo do escuro, a criança que tem medo do fantasma, a criança que tem medo do cachorro, a criança que tem medo de ir para a escola,
são todos ligados ao medo do abandono, da separação. Mas deixa eu tirar uma dúvida. Por exemplo, eu fico pensando que tem uns medos que parecem mais concretos, né? Tipo assim, eu tenho medo de cachorro porque é um pitbull imenso que está ali na minha frente. Mas um fantasma, né? Que é uma das coisas que eu nunca vi, né? Só tenho histórias tenebrosas que a gente ouviu falar, mas nunca vi. Não tem uma certa diferença ou isso tem a ver com fase? Explica melhor pra gente, né? Como é que é isso? Bom, deixa eu aproveitar e mostrar para vocês qual a importância dos contos de fadas na vida da criança. Tá bom. Tá? Ele entra aí justamente para ajudar a criança a fazer essas elaborações. Diferente dos desenhos que nós temos, infelizmente, nas televisões. Os contos de fada, eles entram para ajudar a criança a elaborar o medo, por exemplo, do fantasma, o medo das bruxas, do lobo mau. Por quê? Como você falou, não importa qual é o medo, importa assim. Veja, importa se você estiver falando. Eu tenho medo de barata. Tá. Bom, mas eu, Regina, desse tamanho, psicóloga, como que eu posso ter medo de uma coisa desse tamanho? É desproporcional a realidade. O medo, ele é irracional. Se fosse um pitbull, ótimo. Sim, mas não, é uma barata. Então a gente transfere a nossa raiva, o nosso medo de abandono. Por causa do nosso medo de abandono, nós desenvolvemos raiva, desenvolvemos ódio. Então nós vamos nos utilizar de alguma coisa como representação desse medo. E aí pode ser tanto um fantasma como uma barata, como um pitbull, é isso? Pode. E isso independe da fase, porque eu fico pensando, né, por exemplo, você mexe com crianças de diferentes fases, né? Uma criança até os 3 anos é igual, e a de 5, que já tem uma certa... Ela já tem até meio vergonha, né, de falar que tem medo de barata, por exemplo. A de 3 assume logo, né? A de 5 não tem essas diferenças por faixa etária? Tem sim. O que acontece? Quanto menor a criança, um recém-nascido de 1 mês, a mente funciona puramente como fantasia. Bom, então é preciso deixar claro aqui. Criança mente? Não. Entendi. Tá? Criança fantasia. Fantasia. Ela não consegue discriminar o que é realidade de fantasia. Portanto, só quando ela desenvolver o raciocínio de operações formais por volta dos 7 aos 9 anos, que é justamente quando a passagem do rito, acontece a passagem dos ritos, que ela vai poder fazer discriminação. Isso realmente que eu contei é uma fantasia. Tá. Então, a partir daí, como que trabalha a mente dela? Ela, quanto menor, mais fantasia. Quanto maior, hoje, por exemplo, a gente não deveria ter medo de nada. Porque a idade cronológica espera isso de nós. A idade emocional dos nossos medos é lá embaixo. Então, eu diante de uma barata, eu posso funcionar como uma criança de 2 anos diante de um medo de abandono. Então, tem alguns medos que começam lá Todos e nos acompanham pela vida adulta e pela velhice. Sim. Até porque nós temos que ver que a infância é fundamental. Uma vez eu escutei o presidente do sindicato comentar, não devemos estar preocupados com qual a escola, com qual universidade nossos filhos vão fazer, mas sim com qual a pré-escola. E eu acrescento a isto, devemos estar preocupados com qual é a infância que essa criança vai ter. Porque nós temos a infância, que é a estruturação da personalidade. A adolescência vem em cima para testar, vamos dizer assim, o alicerce desta casa infantil. E o adulto é o resultado, tá, disto. Pode ser coroamento, né, Léo? Pode, né? Espera, né? Pode ser descoronamento também, você sabe, né? Regina, que uma das entrevistadas também falou, um dos medos que eu tinha era do meu pai, né? Esse medo, ele pode ser fantasioso ou ela está falando, pode ser, de uma coisa de muita autoridade, de uma figura muito autoritária. Autoritarismo, né? Né? E que aí quando chega aquela coisa, né? Vou contar pro teu pai. Como é que é isso? Eu acho importante até mencionar uma situação aqui. Nossas bases, os nossos valores, vêm das religiões. Tá. Eu não sei se essa moça, quando ela diz, eu tenho medo do meu pai, eu tinha medo do meu pai,
Eu não sei se para ela não falar do pai real, porque a criança sempre tenta proteger seus pais. Por pior que eles sejam, os pais são ótimos e maravilhosos. O adolescente que vai questionar esse papel depois. Então, eu não sei se quando ela está falando do pai dela mesmo, ou se ela está falando de um Deus maior. Que ela pode ter tido isto como como um Deus mau, que faz maldades, que castiga. Talvez até para salvá-la, como salvar o próprio pai, ela atribui isto ao Deus, que o Deus seria o personagem punitivo. Né? E na verdade, o que teria que ser Deus na vida de uma criança? Amor. Claro, tá? Ser transmitido, vivido com amor. Agora, você fala que na raiz de todos esses medos, todas essas dificuldades, Regina, parece-me que você fala o medo do abandono, que gera uma série de consequências, e tem um outro medo chamado o medo de ser enganado. Eu pensei que fosse o medo de ser frustrado frente a um desejo, já que nós convivemos aí na infância com muito desejo. Uhum. Eu sou um ser de desejos, a criança, e basicamente o adulto impõe limites. Mas sobre isso, daqui a pouquinho no intervalo nós vamos conversar. É difícil ser criança. Analise sua criança interior aí durante o intervalo, por favor. Nós estamos conhecendo um pouquinho mais sobre o mundo infantil. Estamos revisitando a nossa criança interior também, é claro. E quem está fazendo essa jornada conosco é Regina Elia. Ela é psicóloga, ela é formada pela Universidade Católica de Santos e também ela é especialista em desenvolvimento infantil. Além disso, ela é diretora da Escola de Psicologia Regina Elia, aqui em São Paulo, que trabalha justamente na formação de professores, pais, adultos, avós, babás, na educação infantil. Então, Regina, eu pensei que ser criança era uma alegria e você está dizendo que é uma dificuldade. E nós estamos explorando um pouquinho essas dificuldades, acho, claro, para nos libertar, não é, daquilo que não ajuda o ser se desenvolver em plenitude, de uma forma saudável e feliz. E aí você me fala desses medos aí, que eu estou um pouquinho aterrorizado até. Você me fala, o medo do abandono é o pai ou a mãe de quase tudo. Mas tem o medo de ser enganado aí, que gera uma porção de outras consequências. Explica um pouquinho. É interessante que o medo que eu tinha é de ser frustrado. Você fala o medo de ser abandonado. Como é que é isso? Tá. O medo de ser, o medo do abandono ligado ao medo de ser enganado. De ser enganado. Porque quem foi abandonado tem medo de ser enganado. O enganado é uma consequência, é um sintoma do abandono. Veja, se todas as crianças nascessem sorrindo, tá, e os pais chorando, eu diria assim, não, a vida da criança é fácil. Tá? Os pais sorrindo, as crianças já choram. Interessante. Então, já começa-se pela vida intrauterina. Hoje, com todos os estudos que nós temos, né, então, esse bebê foi amado, não foi? Como é que vai se dar essa separação? Quem são os pais, né, que estão no mundo já esperando por ele? Bom, ele chega. No que ele chega, se ele receber muito amor, independente disso, ele vai ter fantasias, com medo de abandono. Porque o abandono, o primeiro já aconteceu no corte do cordão umbilical. O último seria a morte. Esse desenvolvimento que nós temos que entrar. E a escola? Porque você está falando, eu fico pensando, né? Todo mundo fala da importância da escola. E qual é o papel da escola e como conduzir bem uma criança para a escola? Eu falo isso porque a gente vê um chororô a maior parte das vezes. Medo de separações, medo de abandono. Exato, isso. Que aí você está falando, eu estou pensando, é esse o medo, na verdade,